O município de Jataí tem hoje cerca de 100 mil habitantes, mais de 100 bairros e aproximadamente 1.500 ruas. Já não é mais tão simples encontrar casas ou estabelecimentos comerciais, por exemplo, sem a ajuda de placas com indicação dos nomes das ruas ou mesmo daquele sistema de posicionamento global chamado de GPS, um aparelho móvel orientado por satélite. Andando pela cidade, descobrimos endereços confusos, como os da Rua Bela Vista, localizada no setor Progresso. A numeração das casas não segue uma ordem lógica. Essas duas casas, que são vizinhas, por exemplo, têm números bem distantes. Uma é 811 e a outra 260. Este morador da Rua Bela Vista fala sobre a confusão gerada pela numeração desencontrada. Cada rua tem vários números diferentes. Um, igual aqui, parei comigo, é 811, aqui 260. Então a gente fica sem entender, né? Porque se precisa do prefeito ou os administradores da cidade, porque tem muita gente competente, mas só que eles não estão organizando essa parte. Ainda na Vila Progresso, encontramos uma rua que até o cruzamento com a Rua Caiapônia tem o nome de Formosa. E depois do cruzamento, recebe o nome de Pereira Lopes. E não há nenhuma mudança significativa no traçado da rua que deixe claro para quem procura o endereço que houve uma transição para uma outra rua. Esta rua, por exemplo, que fica localizada aqui bem próximo do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada, de um lado ela aparece como sendo Rua Dom Abel, na Vila Olavo. E do outro lado, na mesma rua, ela aparece como sendo Rua Corredor Público, na Vila Três Marias. E então, qual é o certo? Rua Corredor Público ou Rua Dom Abel? Vila Olavo ou Vila Três Marias? Não dá para saber. Dona Maria Socorro, moradora do local há mais de 20 anos, tenta esclarecer a confusão. Era corredor público, mas depois mudaram para Dom Abel. E não bastassem confusões com os nomes das ruas e numeração das casas, ainda encontramos problemas na sinalização. A Rua Dona Esmeralda, por exemplo, que começa na Vila Fátima e termina no setor Hermosa, é composta por mais de 10 quadras. E nelas não é possível encontrar nenhuma placa de esquina com informações sobre o nome das ruas que compõem o cruzamento. As poucas placas existentes são aquelas colocadas pelos próprios moradores em suas casas e que muitas vezes já foram desgastadas pelo tempo. A sinalização é problema também quando placas com nomes antigos das ruas brigam com placas que trazem os nomes atuais, como é o caso das placas encontradas na antiga Rua Floriano Peixoto, que agora se chama Dorival de Carvalho. Isso também acontece com a conhecida Rua Rio Verde, que recentemente recebeu o nome de Avenida Veriano de Oliveira Lima e que ainda convive com as placas antigas e com as novas placas. O presidente da Associação dos Condutores Profissionais de Táxi de Jataí nos fala dos desafios enfrentados pelos taxistas. Nós temos dificuldade, porque é descoordenado os números e tem placas que você não visualiza o número. E aí, à noite, principalmente, se torna muito difícil. E nós estamos passando essa dificuldade à noite, inclusive com o turista, que chega na cidade e nos abordam para perguntar, para se identificar e se posicionar qual que é o setor que ele deve procurar, porque tem ruas que tem dois nomes, sendo um antigo e o atual, né? E, portanto, tem placas de diversos nomes. Com certeza, nós encontramos, talvez até ruas que tem dois setores. Então, quer dizer, uma dificuldade, agora eu não sei a que pasta que a gente deva procurar, pedir ajuda para que provavelmente está faltando talvez alguém saber identificar essa deficiência que existe no endereço da cidade, né? Porque tem ruas que está totalmente bonita, recapeada, sinalizada, mas a sinalização das casas, diz numeração, talvez não tenha uma sequência, talvez não tenha legível, não é legível, então fica muito difícil para o taxista, principalmente, que trabalha nessa área e que não tem hora, não tem dia, encontrar o endereço correto.
Ainda de acordo com o presidente da associação, além da sinalização, o GPS também é ineficaz. O GPS, na verdade, nós atualizamos ele para encontrar um endereço e ele te joga para outro setor, que não tem nada a ver com aquele que a gente identificou ali no GPS. Então, se você vir, por exemplo, de fora, você vem de Goiânia, põe Jataí, rua tal, vamos dar um exemplo, Rua Rio Verde, que vai ser modificada agora, né, Avenida Rio Verde, ele te joga talvez lá para a rua José Pereira Rezende. Então fica bem fora da lógica, né? De todas as ruas visitadas por nossa equipe, a que encontramos melhor sinalizada foi, sem dúvida, a Avenida Veriano de Oliveira Lima, que possui ao longo do seu trajeto várias placas que indicam também o nome das ruas que cruzam com ela.